Olá pessoal, eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês as leis gerais da adubação, tá? Para que vocês possam entender melhor a importância da composição das plantas, qual a composição que essas plantas possuem, né? E melhor recomendar as adubações, aí vai ter o entendimento disso daí. Então, isso vai ajudar vocês a aplicar, né, a tomada de decisões, as tomadas de decisões no campo, tá? Vocês vão precisar sempre aí de computador, celular, caneta e papel. E utilize o livro de Novaes, está escrito lá, as leis gerais da adubação. Então, gente, para começar, nós temos a lei do mínimo. Isso está lá em Novaes, né? Onde o rendimento de uma safra ou o crescimento de uma planta é limitado pela deficiência de qualquer um dos nutrientes essenciais, embora todos os outros estejam presentes em quantidade suficiente. Resumindo, então aquele nutriente que estiver em menor quantidade é ele que vai limitar as produtividades ou o crescimento das plantas. Então, pessoal, você sempre vai ter que elevar o nutriente, elevar a concentração do nutriente na solução do solo, de forma com que ele se torne em níveis ideais. Se elevou um nutriente, você vai ter que elevar o outro, e o outro, e o outro, né? Todos os macros e micronutrientes em condições, em quantidades ideais para cada cultura. Então, esta é a lei do mínimo. O que eu disse para você é representado no barril aí, ó, que você já viu em algum momento. Aqui o nutriente, o nitrogênio é o nutriente limitante. Se você corrigir a deficiência de nitrogênio até quantidades ideais que é aqui em cima, o fósforo passará a ser um nutriente limitante. Corrigiu a quantidade de fósforo até ficar na quantidade ideal, passa a ser o potássio. E assim sucessivamente. Então, veja, né? Então, quanto mais você melhora o equilíbrio nutricional da planta, mais a planta tende a respondendo e ficando maior, mais bonita e produz mais. Agora, se tudo estiver cheio, se o solo estiver bem nutrido, exceto um nutriente estiver aqui baixo, ela vai ter um baixo rendimento da mesma forma. Pessoal, nós temos outra lei muito importante, chamada lei da restituição. Restituir, o que é restituir? É devolver. Então, baseia-se na necessidade de devolver ao solo aqueles nutrientes absorvidos pelas plantas e exportados pelas colheitas, não é? Ou seja, pessoal, é a adubação. Adubação é isso. Existe a adubação, toda a adubação de plantas em cultivos, ela é baseada, primeiro, para corrigir a deficiência do solo, isso é um ponto, e depois para fornecer a quantidade de nutrientes que será extraído e exportado. Então, primeiro você corrige a deficiência do solo, depois você coloca a quantidade de nutrientes que será exportado. Os manuais de adubação já colocou-se tudo isso em um pacote. Aquele quantidade, eu vou falar disso para vocês lá no final, recomendação de adubação. Novamente, vou relembrá-los, tá? Aquelas recomendações de adubação que vocês vão verem, ou que alguns já viram, ela é justamente o somatório da correção do solo com o que é exportado por hectare, do produto da cultura por hectare, tá? Baseia-se nisso. Esta é a lei da restituição. E a última lei é a lei do máximo, onde o excesso de um nutriente no solo reduz a eficácia de outros. Por seguinte, pode diminuir o rendimento das colheitas. Então, se você colocar nutriente demais, começa a causar deficiências nutricionais de outros nutrientes. Porque um nutriente, que agora nós vamos falar que ele é um cátion, que ele possui carga positiva, ou um ânion, carga negativa, são íons, né? Eles começam a competir entre si pelos sítios de absorção lá na raiz da planta. Então, o excesso de um nutriente dificulta a absorção de outros. Nós temos casos mais específicos, por exemplo,
eu vou falar muito para vocês no equilíbrio de bases. O potássio interferindo na absorção de cálcio e magnésio, o cálcio interferindo na absorção de potássio e magnésio, e o magnésio interferindo na absorção de potássio e cálcio. Todos são bases. O excesso de uma interfere na absorção dos outros. Tá? E a lei do máximo também ela é baseada de acordo com essa curva de crescimento. Veja, aqui no eixo X, nós temos a quantidade fornecida de nutrientes. E no eixo Y, a resposta da planta, né, em forma de produção. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de nutrientes no solo, é óbvio que a planta tende a crescer mais, desenvolver e produzir mais. Esse índice de crescimento no início, porque a deficiência é muito grande, o índice é muito alto. Então, qualquer quantidade que você colocar aqui no começo, a planta responde muito. Ó. Então, se você caminhar aqui, por exemplo, aqui 1 centímetro desse ponto até esse ponto, dá mais ou menos 1 centímetro. Nesse 1 centímetro do gráfico, né? Eu não estou falando na escala aqui. Do gráfico, causou um crescimento da produção, ou a produção aqui da planta, também numa forma que uma quantidade aqui de 1 centímetro de altura aqui da produção, né? Do gráfico. Se você aumentar, agora vamos passar para frente aqui, ó. Daqui para frente. Daqui 1 centímetro para frente, né? Na mesma escala do gráfico aqui, ó. 1 centímetro para frente, né? Você aumentou 1 centímetro, a mesma quantidade que aqui, ó. Esse 1 centímetro aqui causou esse crescimento. Ó, 1 centímetro aqui dá isso, ó. Percebem? Dá somente isso. Aqui deu 1/3 do que promoveu o crescimento aqui, ó, né? Veja, ó, veja. Quanto que aqui, ó, 1 centímetro, dá aproximadamente isso, ó, daria isso aqui somente, ó, né? Então, quanto mais nutriente você coloca no solo, melhor até certo ponto. A partir de certo momento, quanto mais nutriente você colocar, não vai mais fazer efeito, é o que está dizendo aqui, ó, né? E colocou-se mais, excedeu-se muito, vai causar esse efeito prejudicial. O ponto que nós temos que ficar atento é o ponto onde 90% é alcançado 90% do pico máximo. Então, se aqui é a capacidade máxima de produção em função da quantidade de nutriente fornecido, aqui é a quantidade máxima, multiplica isso por 0,9, 90%, em torno disso daqui. Por quê? Porque se aumentar um pouquinho aqui, um tantão aqui embaixo, se aumentar um tantão aqui embaixo na quantidade de nutrientes, que equivale a isso daqui, ó, né? Não produziu quase nada, não teve efeito nenhum. E isso causa um custo grande, essa quantidade de aumento de nutrientes causa um custo muito grande para um retorno quase nenhum, ó, né? Então, a lei do máximo leva em consideração isso também. Então, pessoal, fechando, nós temos a lei do mínimo, a lei da restituição e a lei do máximo. A lei do mínimo, onde o nutriente, um único nutriente em menor quantidade é o fator limitante do crescimento e desenvolvimento das culturas. A lei da restituição, que é devolver ao solo aquilo que foi exportado pelas culturas. E a lei do máximo leva em consideração aquilo que pode causar fitotoxicidade, né, ou toxicidade, e também custos econômicos. Tá ok? Tá correto?